Por que eu ajudo homens a serem perdoados pela traição? Confesso que eu me sinto um pouco julgado, sabe? Desde que eu me posicionei dessa maneira, eu acho que algumas pessoas me veem como aquele advogado porta de cadeia, sabe? Que ele tá lá para defender o bandido que só quer sair, se livrar da cadeia para voltar pro crime, sabe? Como o marido que traiu, ele quer se livrar dessa punição, voltar para casa para voltar a trair também. Não é assim que eu vejo. Não é por isso que eu tô aqui, não. E eu nem vejo as pessoas que eu atendo tendo essa postura. Mas por que será então que eu tenho esse posicionamento, né? Que eu me tornei essa pessoa? Será que é por conta da minha história? Não é também, tá? Poderia dizer, por conta que meu pai, ele abandonou minha mãe, teve traições, e eu tô aqui resgatando meu pai. Pode ser que tenha algo assim, mas não é, assim, conscientemente não é, eu não tô querendo resgatar meu pai, tá? Que já partiu, não vejo isso. Será que é porque eu traí e fui perdoado muitas vezes, e eu tive as piores traições e os perdões mais surpreendentes na minha história? Não também, não. Até porque eu, na minha vida particular, nunca tive que ser perdoado por traição. Então, assim, por que afinal decidi fazer esse trabalho com esse posicionamento? Bom, para te explicar, eu tenho que contar minha jornada, como é que eu cheguei até aqui, né? Então, meu trabalho como terapeuta, né? Eu passei um tempo, quando eu comecei a ser terapeuta, eu estava ajudando atores a serem melhores atores através da hipnoterapia, porque o meu processo terapêutico, lógico que eu uso muitas técnicas, muitas abordagens diferentes, mas tem uma que é a principal, que é a questão da hipnoterapia. Por quê? Porque eu acredito que a hipnoterapia ela é rápida, ela dá resultado rápido, efetivo, duradouro, e ela é um raio laser. Eu sou simplesmente apaixonado por hipnoterapia. Então, lógico que cada caso vai ter muitas coisas, mas geralmente hipnose eu não fujo, é o carro-chefe, tá? Eu já ajudei atores a serem melhores atores, ator que queria chorar e não conseguia, saciar a raiva, enfim. E aí depois eu comecei a ajudar pessoas a superar o término. Isso sim, nessa parte do trabalho eu estava fazendo por conta minha, porque eu tive um término há vários anos, 10 anos atrás, que eu estava chorando muito e eu não conseguia me liberar daquela dor, daquela culpa. E aí então eu fiz o processo de hipnoterapia na minha casa, ali, deitado no meu chão, e eu desapeguei daquela dor. Eu entendi emocionalmente que a gente tinha vivido uma história bonita, mas que a gente viveria caminhos diferentes a partir daquele momento. E aí me disseram, olha, tu tem que ensinar isso na internet. Eu comecei a ensinar isso na internet, foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu passei muitos anos ajudando pessoas a superar o término, a esquecer o ex, enfim. E aí, eu lembro que vários anos, eu já trabalhava com isso há alguns anos, eu decidi ligar para aquela minha ex e contar que eu estava fazendo aquilo, contar que ela tinha, ela não sabia, mas ela tinha a ver com aquilo que eu estava vivendo. E a gente teve uma conversa, né, que fechou emocionalmente aquela história dentro de mim. E a partir dali, o meu trabalho deixou de ser sobre mim, deixou de ser sobre a minha história, virou apenas sobre a história das pessoas. E aí, nesse momento, nesse processo, né, várias pessoas que vieram porque estavam sofrendo um término, algumas delas tinham muitos ciúmes, e aí a hipnoterapia cuidava dos ciúmes rapidamente, as mulheres deixavam de ter aquele ciúmes abusivo. Algumas tinham sido traídas, e aí elas liberavam daquela dor da traição, que não deixava elas seguir em frente, que não deixava elas ter uma nova relação. É um processo rápido, duradouro, tem várias histórias assim. E aí, eu compartilhando, né, as minhas histórias nos vídeos e o meu trabalho, vários homens vieram pedir para ajudar a reconquistar. Também, né, eles ajudavam eles pediam para esquecer, mas no fundo eles queriam reconquistar.
E aí aconteceu uma coisa interessante, porque nos meus atendimentos, eu sempre falo isso, né, para você que não é terapeuta. Quando a gente está numa conversa normal, a gente é 50% verdadeiro e autêntico. Quando a gente está num atendimento, a gente tende a ser 100% autêntico, né? Então eu escuto as verdades mais profundas das pessoas, né? Esse é o trabalho do terapeuta. E eu escutei muitas das coisas das mulheres que tinham sido traídas e elas me falavam o que elas gostariam que os maridos fizessem, como elas gostariam. Então elas me diziam: eu tenho raiva, eu quero que esse cara exploda. Mas no fundo eu queria voltar. No fundo eu queria que ele me pedisse perdão. E elas foram me contando como elas gostariam que os homens pedissem perdão. E aí, quando eu fui atender os homens, porque eles vieram atrás de mim, eu comecei a ver, nossa, o que as mulheres me diziam é uma coisa e como você está agindo é outra. E eu comecei a dizer aquilo que as mulheres me diziam, eu comecei a falar para eles, olha, faz assim, porque é isso que está acontecendo. E começou a dar certo, então vários homens começaram a reconquistar as mulheres e começaram a ser perdoados pela traição. E por que no final das contas eu escolhi isso, né? Por que eu escolhi ajudar os homens a ser perdoados pela traição? Vou falar bem autenticamente, tá? Assim, no meu, na minha visualização na minha vivência como terapeuta, o que é mais importante para mim, qual que é o ápice, né? Para mim, qual que é o objetivo? É quando a pessoa encontra a sua criança interior e tem um desbloqueio na vida. E esse desbloqueio pode ser absolutamente qualquer tipo de bloqueio emocional. Pode ser agora eu consegui esquecer o ex, eu consegui deixar de ser ciumenta, consegui parar de sofrer pela traição, ou eu consegui parar de trair. E a verdade é que, para mim, quando eu estou atendendo e eu conduzo a pessoa a cuidar da criança interior dela, eu sinto exatamente a mesma coisa. Em qualquer caso, para mim não faz a menor diferença. A menor diferença se a mulher quer esquecer o cara, ou se a mulher quer reconquistar o cara, se o cara quer ser perdoado, se o cara quer esquecer a ex, se quer deixar de ser ciumento, se quer superar uma traição. Para mim, quando eu estou atendendo, eu sinto absolutamente a mesma coisa. Então, para mim não faz muita diferença. Agora, tem algumas coisas que diferem. O que difere? Primeiro e principal, né? O envolvimento que a pessoa tem, quanto que ela se abre a entrar no processo. Porque é o seguinte, a pessoa que quer esquecer o ex, ela pensa assim, pô, eu fui largado, fui abandonado. Ou seja, o cara fez um mal pra mim e eu tenho que pagar a terapia? Que ruim, né? Ou ele me traiu e eu tenho que pagar a terapia? Ele é um safado e faz eu passar ciúmes e raiva. Eu tenho que pagar a terapia? Então, assim, a terapia vem como uma punição. Do tipo, eu não queria estar aqui, mas eu tô porque eu preciso. Mas se eu pudesse resolver de outra maneira, eu resolvi de outra maneira, né? E nessa situação, é super compreensível, né? As pessoas, elas querem fazer o mínimo de processo. Então, não, eu falo, olha, no teu caso, precisa de 10 encontros, 10 sessões. Não, mas não dá para resolver em um? É isso, as pessoas não querem. Então o que acontece? O processo terapêutico geralmente é muito pequeno. É muito pequeno. Então essa pessoa, no meu ponto de vista, ela precisaria um processo terapêutico maior, mas ela escolhe fazer o mínimo possível e seguir com os impactos da vida. Normal. Agora, o homem que traiu, esse cara faz o processo completo. Completinho. Não, são 10 sessões, eu vou fazer as 10 sessões. E eu não vou fazer uma vez por semana, eu vou fazer em 10 dias. Em 10 dias eu quero 10 sessões. Por quê? Porque eu quero ser perdoado pela traição. Ou seja, o processo terapêutico, ele não é mais simplesmente uma punição, mas ele é uma preparação para algo que eu quero conseguir.
como um pré-vestibular. Eu tenho que passar pelo pré-vestibular, e sem o pré-vestibular eu não tenho chance. As minhas chances de conseguir passar é muito pequena. Então eu estou fazendo pré-vestibular para aumentar a minha chance de passar. Então, no caso do homem que traiu, eu estou no processo terapêutico para aumentar muito a minha possibilidade de conseguir resgatar a minha família, estar perto dos meus filhos, estar perto da mulher que eu amo, e assim por diante, assumindo que eu tenho uma culpa e eu quero resolver essa culpa, eu quero resolver. E esse cara, apesar do senso comum ver ele como um bandido que errou e que tem que ser punido, no meu olhar terapeuta, é um cara que ele está totalmente entregue no processo. Ele faz o que ele não faria na vida. Não faria, não, eu nunca quer pensar em criança anterior, nunca quer pensar em processo terapêutico, eu nunca fui no terapeuta, mas agora eu fui. E aí, nesse momento, eu pego esse cara e aí a gente faz uma reviravolta, uma limpa, a gente passa a vida limpo. O que não acontece nos outros casos. Então, o processo terapêutico desse homem que traiu tende a ser mais bonito, porque o cara se entrega mais, ele vai mais a fundo. E tem vários exercícios que muitas das pessoas que estão passando nos outros processos não tem coragem de fazer. Não sei não. O cara que está aqui querendo ser perdoado, ele não, eu vou fazer. Eu pago o preço que for. É isso. É muito bonito. E isso tem um reflexo financeiro, né? Porque se o cara faz um processo completo, é lógico que o valor dele vai ser 10 vezes maior do que a pessoa que faz um encontro só, espaçado, e nunca mais faz. Né? Então, isso também é um fator muito importante para mim como terapeuta. E também, olhando, né, agora para o resultado do trabalho, também tem outra coisa que me emociona, além da pessoa encontrar a criança anterior. Quando a pessoa está num processo terapêutico para cuidar dela, ela tem o benefício nela mesma. E agora, quando o homem quer ser perdoado pela traição, a mulher perdoa, quem ganha? Não é só o homem, é também a mulher e também os filhos. Eu lembro de uma ligação que eu fiz para um homem que eu atendi, e ele, olha, eu tô aqui em casa, e eu tô aqui, e as crianças chamando a atenção, ele, não, olha, sai do celular, eu vou pegar pizza aqui pra gente comer. E ele estava sendo aquele pai presente e os filhos felizes com a presença dele. Então, assim, no final das contas, eu ajudo uma família inteira, né? Ajudo a mulher também a tirar aquela dor da traição e eles têm um relacionamento muito melhor que de antes. Então, assim, é muito a visão senso comum de eu estou ajudando um bandido a se livrar da pena e voltar a trair, a voltar a cometer crime, é muito, muito distante da verdade. Porque na verdade o que eu estou vendo é um homem, pai, marido, que errou, mas que vai se envolver muito mais do que as pessoas normais, vai fazer um processo terapêutico muito mais profundo, lindo, vai ter uma transformação mais bonita e vai impactar a família inteira. Geralmente as mulheres têm essa vontade, né, esse ímpeto natural de salvar a família e de fazer tudo pela família, e passa a vida inteira assim. E o homem, quando ele realmente ama a esposa, ele liga a chavinha dizendo, agora é minha vez de salvar a família. Salvar a família de mim mesmo, que eu causei um problema e eu vou resolver. Então, no fundo, é por isso que eu faço o que eu faço. E faço muito bem, modéstia à parte. Então, se fez sentido, curte o vídeo, comenta aqui o que você achou. Eu vou gostar de ler. E se você é o cara que quer ser perdoado pela traição, vai me encontrar lá no Instagram. Você vai arroba Pablo Tufano, com 2 Fs. Vai me mandar uma mensagem no privado. Eu vou ler, eu vou falar contigo num processo totalmente sigiloso e eu vou te mostrar como que no teu caso eu posso te ajudar. Tá bom? Um grande abraço e eu tô te esperando.